A paz do Senhor para a igreja. Estamos aqui em mais uma escola bíblica dominical. Bom rever algumas irmãs, alguns irmãos. Obviamente, continuamos com todos os cuidados. Também é importante salientar mais uma vez esses cuidados. Eles de maneira alguma ferem a nossa fé. Se eu estou tomando esses cuidados é porque eu não tenho fé. De maneira alguma. Muito pelo contrário. Esses cuidados não são apenas porque as autoridades constituídas nos pedem. Não é apenas uma questão de obediência. Ou, melhor dizendo, não é apenas uma questão de obediência às autoridades humanas. Mas a própria palavra de Deus, ela nos orienta a isso, que nós devemos, antes de orar, vigiar. Então, o que nós estamos fazendo é exatamente o que a palavra de Deus nos pede, que nós possamos vigiar. Amém? E para os irmãos que sempre têm acompanhado essas gravações desde o início, a minha primeira gravação, que foi até um culto de doutrina, foi exatamente sobre essa questão, em que eu aproveitei e resgatei uma fala do pastor Martinho Lutero, que fala sobre a fé responsável. Então, o que nós estamos praticando é uma fé responsável e, de maneira alguma, é uma falta de fé. Amém? Vamos estar orando para nós iniciarmos a nossa escola bíblica dominical. Soberano Deus, eterno Pai, te somos gratos por estarmos mais uma vez aqui para aprender e estudar a tua palavra. Que a tua palavra esteja gravada nas tábuas de nossos corações. Que nós não sejamos meros ouvintes, mas praticantes da tua palavra, Senhor. E que nós possamos colocá-la em prática diária. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Hoje estaremos estudando 2 salmos. Nesse trimestre, nós estamos estudando alguns salmos. E hoje nós estaremos estudando 2 salmos. São 2 salmos curtos e por isso é perfeitamente possível abordá-los, e até porque são 2 salmos que têm uma temática muito similar. O título da lição, então, que é a lição de número 12, coloca edificando a família com temor e confiança no Senhor. O texto áureo: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Salmo 128, versículo 1. Verdade aplicada: que nossas atitudes sejam influenciadas e motivadas pelo temor a Deus e desejo de viver conforme a vontade do Senhor. Os textos de referência, alguns versículos selecionados do Salmo 127 e do Salmo 128. Do Salmo 127, versículos 1 e 2. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Salmo 128, versículos 1 ao 4. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Amém?
Como eu tenho feito ultimamente, aproveitado os estudos que eu tenho feito exatamente em cima do livro dos Salmos, dentro da chamada análise retórica, então eu vou prosseguir hoje. E aí, como são dois salmos curtos, deu para fazer a análise dos dois, que eu disponibilizei num PDF aí na página da igreja. O primeiro tópico, então, Salmo 127 e 128, e aí vamos fazer essa análise pormenorizada dos dois salmos. Aqui, como diz no subtópico 1.1, são conhecidos como cânticos de peregrinação. É um grupo de salmos, de 15 salmos, vai do Salmo 120 até o Salmo 134, que, segundo uma das tradições judaicas, e o que é defendido por muitos estudiosos hoje, esses salmos eram entoados pelos peregrinos quando eles se dirigiam a Jerusalém. O Pentateuco, ele estabelece que todo judeu, ele deveria estar em Jerusalém participando de 3 festas. Se nós fazemos uma lista de todas as festas judaicas, além das festas que nós encontramos na Bíblia, ainda tem muitas outras festas que eles acrescentaram hoje. Costuma-se dizer que o judeu é bem festeiro, mas são festas ao Senhor. Na verdade, são cultos festivos ao Senhor. As 3 em que eles entoavam, então, durante a caminhada, Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. São, então, 2 dos salmos de peregrinação. Um desses salmos, ele é autoral, que é o Salmo 127, que é atribuído a Salomão. Só existe um outro salmo atribuído a Salomão, que é o Salmo 72. Já o Salmo 128 é anônimo. Agora, é um detalhe segundo a tradição judaica. Tá? Então, isso é de acordo com a tradição judaica. Que quando você tem um salmo autoral e o salmo seguinte ele é anônimo, isso seria um indício de que o salmo seguinte teria sido composto pela mesma pessoa. Então, por exemplo, o Salmo 90 é atribuído a Moisés, 91 é anônimo. Então, o Salmo 91 seria também de Moisés, segundo a tradição judaica. E o mesmo se aplica aqui. Se o Salmo 127 é de Salomão e o 128 é anônimo, segundo a tradição judaica, o 128 também seria de Salomão. Então, vamos fazer agora a análise retórica de cada salmo. O Salmo 127, ele se divide em 2 partes. A primeira parte vai do versículo 1 ao 2, e depois a segunda parte vai do versículo 3 ao 5. Como é que você identifica essas partes? Quando você percebe uma mudança de tema, uma mudança de temática. A partir do versículo 3, começa a falar de filhos, o que não se falava nos versículos 1 e 2. Então, por aí você percebe que eu tenho a segunda parte do Salmo. Então, aqui, numa tradução feita diretamente do texto na língua original, que dá apenas uma pequena diferença, né, das traduções que nós utilizamos. Mais uma vez eu saliento, não significa que nossas traduções estejam erradas, só que nenhuma tradução consegue captar o total, né, do que é o texto na língua original. Nem mesmo a tradução feita por um especialista vai conseguir isso,
mas o propósito é uma tradução que esteja o mais próximo possível, né, da língua original. Não significa que a nossa tradução esteja errada. Amém? Então, se Adonai, ou seja, se o Senhor não edificar a casa, em vão esforçam-se os que a edificam. Veja a pequena diferença. Esforçar-se é mais do que trabalhar, porque existem duas palavras para trabalhar no hebraico. Uma dá mais essa ênfase do esforço, do cansaço, da fadiga. É justamente aqui que aparece essa palavra, cuja tradução mais adequada seria esforçar-se. Então, não é que a tradução trabalhar está errada, só que ela não acaba captando essa nuance do esforço, né, do cansaço. Então, se o Senhor, se Adonai, não edificar a casa, em vão esforçam-se os que a edificam. Se Adonai, ou seja, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Em vão vos será levantar cedo, tardar em repousar, comer o pão penosamente adquirido, assim dá respeitabilidade aos seus amados. Aqui na última linha, acabou dando uma pequena diferença em relação ao que vem na Almeida Corrigida. Até porque a palavra aqui, no hebraico, ela é bem difícil de se traduzir. Eu até pesquisando vi que tinha várias opções, né, para essa palavra, né? Mas o contexto, né, essa questão do sono não significa, então eu posso deixar de trabalhar, deixar de me esforçar. O sono significa aquele sono metafórico que pode descansar no Senhor. Então, Deus, ele concedeu respeitabilidade àqueles que se esforçaram. Toda a temática aqui aponta, então, para Deus, ele edificando a casa e protegendo a cidade. Isso lembra a questão importantíssima, que nossa casa não é, entre aspas, uma ilha. Nós vivemos em sociedade e precisamos entender que, quando eu digo assim, basta eu me proteger e eu não importo com os outros. Então, no caso de uma cidade, principalmente essas cidades antigas, que dependiam muito disso, se uma cidade é atacada, todas as famílias vão sofrer. Então, não adianta pedir apenas para proteger a minha cidade. Perdão, não adianta pedir para proteger apenas a minha família. Porque se uma cidade ela é atingida, eu também corro o risco de ser atingido. Então, por isso que aqui salienta que a nossa oração por uma família, ela deve ser comunitária. Não é apenas eu me importar, entre aspas, egoisticamente com a minha própria família, porque ela está inserida dentro de uma comunidade, de uma sociedade, de uma cidade. Dentro da questão poética, é interessante como você tem essa poesia aqui, ó. Se Adonai não edificar a casa, em vão esforça-se os que a edificam. Veja como você tem duas linhas com um paralelo bem delineado. Aí no chamado segundo segmento, se Adonai não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela, porque guardar e vigiar tem esse paralelo perfeito. Até daquilo que nós comentamos lá no início, né? Se pede-se para guardar, eu preciso vigiar, em todos os sentidos. Em vão vos será levantar cedo,
tardar em repousar. Agora ele fala especificamente desse tema, né, daquele que é responsável pelo seu lar. Ele usou o exemplo da cidade. Ora, eu tomo todas as precauções, mas nunca esquecendo que Deus é que proporciona a proteção da cidade e a proteção da casa. Mas isso não me exime de ter a minha responsabilidade, de fazer a minha parte. É isso que está dizendo aqui. No versículo 3 agora, então aqui nós temos a primeira parte formada por três, chamaria de três estrofes, né, que também podemos chamar de três segmentos. Os dois primeiros segmentos são em duas linhas e o último, ele é triplo, são três linhas. A partir do versículo 3, agora, muda a temática para os filhos. Eis que herança de Adonai, ou do Senhor, são os filhos, galardão o fruto do ventre. Então, herança, galardão, veja o paralelo aqui bem delineado. Herança, galardão e depois filhos, fruto do ventre. Aí no versículo 4, como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Aí no versículo 5, bem-aventurado o varão que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando falar com os inimigos ao portão. Então, notem como você teve essa temática aparentemente bem modificada do versículo 3 ao 5. Mas notem que eu tenho duas partes que poeticamente são estruturadas da mesma maneira. A primeira parte, eu tenho três estrofes ou três segmentos, os dois primeiros em duas linhas e o último em três linhas. A segunda parte vai fazer a mesma coisa, sem levar em consideração a divisão de versículos. Então, eu tenho dois segmentos, duas estrofes, com duas linhas, e a última linha, e o último segmento, a última estrofe, também com três linhas. E quando você for comparar cada uma dessas estrofes, você perceberá qual é a maneira que o salmo ficou interpretado. Então, eu tenho aí, em forma que eu chamo de quiasmo, ou seja, essa forma de candelabro, que eu vou descendo até chegar à parte central, que é a principal, e depois retorna no sentido contrário. Então, Adonai edifica a casa. A primeira parte do versículo 1 corresponde à linha filhos preenchem a casa, no versículo 5. Parte B, Adonai guarda a cidade, versículo 1, a parte B, a segunda parte do versículo. Corresponde a Belinha, filhos, flechas na mão do guerreiro. É bem interessante isso, porque de repente ele fala de flechas na mão do guerreiro, parece que está fora do contexto, mas faz um paralelo perfeito com o fato de que Adonai guarda a cidade. C, o fiel trabalha pela sua casa, versículo 2. Tem correspondência com C', filhos, herança de Adonai. Ou seja, flechas na mão do coração. Isso fala que se os pais eles velam, protegem os filhos, na velhice os filhos também vão guardar e proteger os pais. É essa a comparação que está sendo feita aqui.
E aí você percebe que não é tão estranho essa menção de flechas na mão do guerreiro. Lógico que é uma menção metafórica. Está usando um simbolismo, né, de flecha na mão do guerreiro, etc. e tal, para mostrar de que maneira, como eu posso considerar, né, os filhos. Os filhos que protegem também os pais, que amparam seus pais na velhice. A parte central disso, do versículo 2 para o versículo 3. Então, repetindo aqui. Em vão vos será levantar cedo, tardar em repousar, comer o pão penosamente adquirido, assim dar respeitabilidade aos seus amados. Eis que herança de Adonai, ou do Senhor, são os filhos, galardão, o fruto do ventre. Herança aqui em todos os sentidos, inclusive o fato de que nós legamos algo para os nossos filhos, tanto em termos de educação, tanto não é somente em termos, né, como alguns podem pensar, financeiros, mas em termos da educação, dos valores que você transmite. Mesmo, isso é muito importante, mesmo quando aparentemente você tem filhos naquela fase difícil, principalmente aquela fase, né, da adolescência, né, que alguns brincam chamam de aborrecência, né, que parece que não está prestando atenção a nada do que você está falando, né, mas isso fica gravado. Por isso que nós não podemos desistir, porque os valores são transmitidos sim e ficam, embora às vezes aparentemente parece que no momento não, mas fica. Fizemos então essa análise do Salmo 127, agora vamos para o 128. O Salmo 128, ele já tem uma divisão tríplice. Ele se divide em 3 partes. Então, a primeira parte pega os versículos 1 e 2. A parte central, e consequentemente a mais importante, os versículos 3 e 4. E a última parte, versículos 5 e 6. Então, acompanhando também, né, por essa tradução que eu fiz. Bem-aventurado todo que teme a Adonai, ou ao Senhor, que anda nos seus caminhos. Versículo 2. Da labuta de tuas mãos comerás. Bem-aventurado serás e te irás bem. Então, vejo que começa com uma temática bem similar, bem parecida. Como é que eu posso identificar essa primeira parte? Notem que começa com a menção do bem-aventurado e termina com a menção do bem-aventurado. E fala justamente daquele que trabalha, que labuta, né, pela sua casa. Aí no versículo 3 e 4, você agora fala da esposa. Tua esposa é como videira frutífera no interior de tua casa. Teus filhos são como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Então fala de esposa e filhos agora. Aí no versículo 4, concluindo, eis que assim será abençoado o varão que teme a Adonai. Ou seja, para o marido, esposa e filhos sempre devem ser entendidos como uma bênção de Adonai. Lógico que, na época, você tinha uma ênfase muito forte no homem. Lógico que para a mulher, para a esposa, o marido e os filhos também constituem bênção. É mão dupla.
Agora, no versículo 5 e 6, agora temos de novo uma mudança de temática. Porque agora vai falar de Jerusalém e de Israel. Aproveita o gancho do versículo 4, que é a questão da bênção, né? E agora entra no versículo 5 para uma abordagem mais comunitária, mais generalizada. Da mesma forma que foi feito no Salmo 127. Eu peço, desejo a bênção da minha família, mas nunca deixando de pedir as bênçãos para o meu entorno, para a minha cidade, para o meu país. Pensar no coletivo. Hoje costuma-se dizer que nós corremos o risco de nos tornarmos cada vez mais egoístas, pensando apenas em nós em primeiro lugar, em segundo lugar nós, em terceiro lugar nós. E aqui o Salmo lembra, né, que eu nunca posso me esquecer do coletivo. Então, se no versículo 4, a bênção daquele que teme ao Senhor, agora o desejo que essa bênção se estenda para a coletividade. Te abençoe, Adonai, desde Sião, e que vejas o bem de Jerusalém todos os dias de tua vida, e que vejas os filhos de teus filhos. Paz sobre Israel. Então, o desejo de cada um de nós, que a paz não esteja apenas sobre o nosso lar, a paz sobre Israel, ou seja, a paz sobre toda uma coletividade. Essa última parte, ela se divide em 3 segmentos. Você tem um segmento inicial, que é um segmento de uma única linha que serve como introdução. E depois, o último segmento, a última linha, que também se destaca como uma conclusão. No meio, então, eu fico com uma estrofe de 3 linhas, que ela pega, na verdade, o final do versículo 5 e o início do versículo 6. Por que acontece isso? Lembrando, esses versículos foram divididos e numerados apenas, hoje pode parecer engraçado, né? Mas como a Bíblia já tem mais de 2.000 anos de idade, isso é recente. Esses versículos foram separados e numerados apenas há 500 anos atrás. Então, durante aí quase 2.000 anos, não havia essa separação e nem numeração de versículos. Então, depois se fez essa separação, e hoje se descobre que essa separação, ela em alguns momentos, ela não observou essas questões poéticas e assim por diante. O importante é que assim, quando você, Almeida Corrigida não faz essa disposição, mas algumas Bíblias fazem, como Almeida Atualizada, que ela pega onde você tem poesia, divide direitinho, onde você tem a estrofe, onde você tem as linhas. E aqui chegamos à estrutura do Salmo. Uma estrutura bem simplória, uma estrutura tríplice. Parte A, bem-aventurado todo que teme a Adonai, versículos 1 e 2, corresponde a linha, que te abençoe Adonai. Ou seja, desde Sião. Então, falando da coletividade. A parte central, que é a parte B, poderia até marcar como um X aqui, quando tem a parte central, coloca apenas X, né? Seria uma outra opção aqui. A casa do fiel, bênção de Adonai. Você vê que todo o Salmo gira em torno dessa temática da bênção. Vai trocar? Então, todo o Salmo, né, gira em torno dessa temática da bênção. E qual é o primordial? Que a nossa casa é uma bênção de Adonai.
Não vamos esconder os problemas, mas o Senhor não sabe quantos problemas eu tenho na minha casa, que às vezes tem discussão com meu irmão, com minha irmã, até mesmo com os meus pais. Mas tudo isso pode ser resolvido com o diálogo, com o bom senso e sempre lembrando disso, que a casa do fiel, daquele que serve a Deus, é bênção do Senhor. Esse é o objetivo do Salmo 128. Então percebam como os dois salmos, tanto o Salmo 127 como o Salmo 128, eles são quase como que salmos, entre aspas, gêmeos. Embora a estrutura seja um pouco diferente, o Salmo 127 vimos que se divide em duas partes, já aqui o Salmo 128 em três partes, mas a temática, a maneira, né, de temática é bem similar, é bem parecida. Algumas outras observações colocadas aqui na revista, né? 1.2, a provisão divina aos seus. O Salmo 127, ele trata da dependência de Deus. Somos todos nós, independente de nossa posição, de nossa origem, né? Todos nós somos dependentes de Deus. 1.3, o temor de Deus e a obediência fazem a diferença. É o que está salientado no Salmo 128. Tópico 2, somos dependentes de Deus. E aí, ampliando mais um pouco toda essa questão. O Senhor que edifica. O Salmo 127 começa com essa lembrança. É o Senhor que edifica. Nós temos que fazer a nossa parte. Isso não nos exime de nossa responsabilidade, porém, lembrando que o Senhor que edifica. Eu gosto muito desse versículo aqui em Deuteronômio, no capítulo 8. Aqui no capítulo 8, no versículo 11. Essa lembrança, né? Essa questão de ouve, lembra, esses tipos de imperativos são bem comuns, né, no livro de Deuteronômio. Então, aqui em Deuteronômio, no capítulo 8, a partir do versículo 11, guarda-te para que te não esqueças do Senhor teu Deus, não guardando os seus mandamentos e os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para que, porventura, havendo tu comido e estando farto, e havendo edificado boas casas, e habitando-as, e se tiverem aumentado as tuas vacas e as tuas ovelhas, e se acrescentar a prata e o ouro, e se multiplicar tudo quanto tens. Aí o versículo 14. Se não eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. E aí o versículo 17. E não digas no teu coração, a minha força e a fortaleza de meu braço me adquiriram esse poder. Aí o versículo 18. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirir esse poder, para confirmar o seu concerto que jurou a teus pais, como se vê nesse dia.
Mais uma vez, isso não é fazer a nossa parte. Um bom exemplo é o livro de Josué. O livro de Josué, Deus prometeu dar a terra para Israel. E aí Israel poderia dizer, bom, já que Deus prometeu que me dará, então não preciso fazer nada. Basta esperar que Deus me dará. Mas o que Deus disse? Vocês terão que pelejar, que lutar. Vocês terão que arregaçar as mangas, como se diz no popular, fazer por onde? Deus, ele dá a promessa, mas espera que façamos a nossa parte. Então, somos de Deus, o Senhor que edifica, o Senhor que guarda a cidade. E 2.3, ele dá o sono. Isso nós já explicamos. Não é sono, entre aspas, do preguiçoso, mas o descanso em Deus. Isso já explicamos quando abordamos aqui os 2 salmos. Tópico 3, os benefícios do temor a Deus. Bem-aventurança. O Salmo 128 começa de maneira até bem semelhante ao Salmo 119, que estudamos, falamos no domingo passado, e estamos continuando a estudar nas sextas-feiras. Então, nessa sexta-feira, vamos continuar com a quarta parte, a penúltima, do Salmo 119. Bem-aventurado todo que teme a Adonai, que anda nos seus caminhos. É bem semelhante ao início do Salmo 119. A palavra bem-aventurado, que é o termo hebraico ashrei, ele também pode ser traduzido como felizes. Então, poderia traduzir também, seria o mesmo sentido. Felizes são aqueles que temem a Adonai. Isso fala, então, de que, como diz um outro versículo, na presença de Deus há o quê? Abundância de alegria. Deus, ele não deseja ver tristes, baixos. Lembre daquela